Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vejam só, nesta videoaula nós vamos começar a falar sobre uma nova parte do conteúdo da disciplina de matemática para o terceiro bimestre. E vocês já devem nessas alturas ter recebido lá da escola as suas atividades. Eu gostaria de dizer que essa parte da matéria é bem interessante. Nós vamos começar a localizar ou continuar a localizar pontos num sistema de eixos cartesianos. Já vou estar adiantando o conteúdo, mas uma coisa muito interessante que já vai preparando vocês para entrarem no ensino médio mais tranquilamente, tá bom? Eu espero que você aproveite aí essas aulas, espero que você não desista das coisas, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, mas vamos vencer, tá certo? Vamos assistir então agora os próximos slides, mas antes, olha, rodar a vinheta, beleza? Um abraço. Bem, vamos então dar início ao estudo que nós já apresentamos, o título, que é o sistema de eixos cartesianos. Vamos começar a estudar para esse bimestre a partir desse conteúdo, o sistema de eixos cartesianos. Bem, o que é um sistema de eixos cartesianos? Essa figura aqui que eu escolhi, ela serve para nos dar uma boa ideia do que é um sistema de eixos cartesianos. Essas duas retas aqui, ó, esta reta vertical e esta reta horizontal, na nossa matéria agora, desse conteúdo, nós vamos chamar de eixos. Então nós estamos vendo aqui dois eixos, um vertical e um horizontal. Bem, quando duas retas, dois eixos, um horizontal e um vertical, se cruzam, eles dividem aqui o plano onde eles estão contidos em 4 regiões. E como você está vendo, esses eixos, eles são numerados. O que significa ser numerado? Significa que em distâncias iguais nós vamos colocando os números inteiros, à direita os positivos, à esquerda os negativos, no eixo vertical para cima os positivos, para baixo os negativos. Uma coisa bem importante, e eu, na minha experiência, muitos alunos acabam depois errando, é que este ponto aqui de cruzamento, ele é o zero, ponto zero, tanto para o eixo horizontal como para o eixo vertical. Há muitos alunos, quando a gente pede para fazer o eixo, eles colocam esse ponto fora desse lugar. Bem, vamos observar agora aqui, vamos saber aqui, conhecer um pouco mais sobre esses eixos cartesianos. Bem, esse aqui, que a figurinha está mostrando, ele é chamado de eixo vertical ou eixo Y. Olha lá o nome dele aqui, ó, em cima, eixo Y, Muito bem, porque ele é o eixo vertical. E esse aqui, esse é o eixo horizontal ou eixo X. Olha o X aqui, ó. Uma coisa que eu já falei, nós vamos reforçar agora, é que este ponto aqui, por ser o zero, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, ele é chamado de origem do sistema. É o ponto que é chamado de origem do sistema. Muito bem. Quando nós temos aqui, por exemplo, nessa posição aqui onde está o nosso luminoso vermelhinho, nós estamos numa das 4 regiões do plano, limitados aí pelos dois eixos. Se eu mudar ele para cá, ele já muda de região. Para cá, muda de região. Para cá, muda de região. Então, significa que nós temos aqui 4 regiões. A primeira região, que é essa região aqui, sempre será a primeira, isso foi convencionado, combinado assim, é chamado de primeiro quadrante. A palavra... o nome é quadrante, Falei região, por ser realmente o quadrante uma certa região, mas o nome é primeiro quadrante. O segundo quadrante fica para cá, para a esquerda, então a gente vai fazendo primeiro, segundo, no sentido contrário do que anda o ponteiro do relógio. E, claro, então, que esse aqui é o terceiro quadrante, e finalmente esse aqui é o quarto quadrante.
Então, assim, nós temos aqui um sistema de eixos cartesianos. Algumas vezes você enxerga esse eixo com algumas linhas auxiliares que passam pelos números inteiros aqui, né? Mas não é obrigatório. Uma outra coisa é que nós só costumamos representar os números inteiros. Mas não existe o 2,5? Existe, o 2,5 está aqui, ó, onde a setinha, onde a lâmpadazinha vermelha está parada agora. Não existe o 3,2? Existe, deve ser mais ou menos por aqui, né? Então existem todos os números aqui, mas para não ficar enchendo a figura aqui de números, até porque seria impossível colocar todos, a gente só coloca de 1 em 1, mas quando é necessário a gente considera os números intermediários também, né? As frações intermediárias. Bem, para que serve esses 4 quadrantes? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho um ponto bem nessa posição aqui, ó. Então veja só, se eu olhar aqui para baixo, ele está bem em cima do 2. E se eu olhar aqui para o lado, ele está bem ao lado do 3. Então a gente diz que esse ponto ele é localizado na região do primeiro quadrante com essa informação aqui horizontal 2 e essa aqui 3. E assim a gente não se confunde esse ponto com nenhum outro ponto, porque se eu mudar o ponto de lugar, ele já não vai estar mais em cima do 2 e nem ao lado do 3. Bem, o nome desse valor aqui, ó, digamos então que o ponto está aqui, né, como já falamos. O nome desse valor 2 aqui, ó, é a abscissa do ponto tal, né? Digamos que o ponto se chame A, então ele é a abscissa do ponto A. E esse 3 aqui, ó, que está ao lado do ponto, se chama ordenada do ponto A. Não sei se vocês já tiveram conhecimento dessa nomenclatura, mas aí está, se já tiveram, recordando então, né? Aqui é abscissa e aqui ordenada. Bom, então agora vamos trabalhar um pouquinho com pontos para ver como é que funciona isso. Aqui está um sistema de eixos cartesianos cheio de pontos aqui e linhas auxiliares, né? Observe aqui que nesse caso o autor do desenho, né, do sistema, ele não colocou de 1 em 1, ele colocou de 2 em 2. Então aqui é o 0, sempre o 0 aqui, depois 2, 4, 6, 8, 10, vai pulando de 2 em 2, né? E também para a esquerda, de menos 2, menos 4. Né? Mas pode ser assim, professor? Pode, não tem problema nenhum. Mas aí, se você faz isso no eixo horizontal, você tem que fazer isso no eixo vertical. Muito bem, agora vamos aos pontos aqui. Ó. Observe esse ponto A. Ele está bem em cima do 6 e bem ao lado do 6 também. Então, a abscissa dele é 6 e a ordenada dele é 6. Como é que eu represento isso sem ser no plano? Representa assim, ó, ponto A, 6 e 6. Esse primeiro 6 é sempre a abscissa, e esse segundo 6 é sempre a ordenada. Vamos olhar aqui para o ponto B. Olha aqui, ele está bem aqui, ó. Então, digamos que ele estivesse aqui para cima. Se ele estivesse aqui para cima, quem é que estaria bem abaixo dele? Perceba, é o 12, né? 10 aqui é 12, embora não esteja marcado aqui. Agora, quem é que está do lado dele? Quem está do lado dele é o 0. Então, esse ponto B, as coordenadas dele, que é assim que nós dizemos, as coordenadas dele são 12 e 0. 12 porque ele está aqui bem em cima do 12 e 0 porque do lado dele está o número 0. Vamos ver o próximo, letra C. Onde é que está a letra C? Aqui está aqui em cima, ó, aqui ó, à esquerda. Veja só, ele está em cima do menos 4 e ao lado do 8. Então, quais são as coordenadas dele? Menos 4 e 8. Olha lá, sempre o primeiro representando o valor do x, né, as abscissas. O segundo sempre representando a posição para cima ou para baixo. Bem, vamos fazer mais um, achar o D aqui. Onde está o D aqui? A B, C, D. Está aqui embaixo, ó, lado direito inferior. Olha só, ele está... Veja que aqui ele está em cima, né? Mas aqui ele está abaixo, mas sempre na vertical. Ó. Embaixo de quem? Do 10. E do lado, quem vai estar? Do lado está o menos 8. Então, o ponto D tem coordenadas 10 e menos 8. Espero que você vá observando isso. Dê pausa aí no vídeo, quando você precisar, e entenda bem o que nós estamos falando. Ponto E, ó. Ponto E está aqui à esquerda. Ele está embaixo do menos 6 e ao lado do menos 4. Então, as coordenadas dele são menos 6 e 4. Ponto F. O ponto F, assim como o ponto B,
está nesta linha. Quando o ponto está nessa linha, o y dele, ou seja, a ordenada dele é 0. Como aqui, ó, né, B está nessa linha, então esse cara aqui é 0. Então o F está no menos 10, então é menos 10, 0. Olha lá, ó, menos 10, 0, F, menos 10, 0. Ponto G, me ajuda a achar ponto G aqui, ABC. A G está aqui embaixo. Aqui o ponto G, diferentemente, ele está em cima desta linha aqui. Então ele está embaixo de quem? Embaixo do 0. E ao lado de quem? Ao lado do menos 8. Então é 0, menos 8. Ponto G tem coordenadas 0 e menos 8. Tome isso como uma referência. Toda vez que o ponto estiver sobre os eixos, uma das duas coisas vai ser 0. Uma das duas coordenadas vão ser 0. Se ele está em cima do eixo horizontal, quem vai ser 0 é o segundo. Quando ele está no eixo vertical, quem vai ser 0 é o primeiro. Observe o G aqui, né? O H, onde é que está o H? O H é esse aqui, eu acho que é a última letra, o último ponto. Ele está exatamente aonde? No 0 para cá e 0 para cá. Ele está bem na origem. Então, as coordenadas da origem, que nesse caso aqui está sobre o ponto H, é 0 e 0. Espero que você tenha entendido ou então relembrado esse mecanismo aqui de se localizar pontos em um plano cartesiano. Muito bem, vamos agora para o próximo conteúdo, que é o seguinte. Imagine que você tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Esses dois pontos, eles têm uma distância daqui até aqui, né? E veja só que o ponto A, assim como todos os pontos, eu tenho uma medida aqui nesse eixo, que é o x do ponto A. Né? O x do ponto A. Nesse caso, nós estamos vendo que é o 2, mas se eu não souber, a gente vai sempre dizer x do ponto A. Esse aqui é o x do ponto B. Por quê? Porque eles estão no eixo do x, o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Pelo mesmo raciocínio, o A tem o y do A e o B tem o y do B, ambos no eixo das ordenadas, no eixo vertical. E daqui do ponto A até o ponto B existe uma distância, que é a medida deste segmento aqui. E muitas vezes você precisa calcular essa distância entre dois pontos aqui, pontos de um mesmo plano. Então o que acontece? O que nós vamos fazer para obter essa medida aí? Observe essa nova situação aqui. Deixa eu colocar aqui. Se nós prolongarmos essa linha aqui, ó, nós vamos obter aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Onde está o ângulo reto? Está bem aqui, onde está a luzinha indicando agora. Bem, veja que num triângulo retângulo, você já sabe dos conteúdos anteriores que nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo, essa distância AB, esse lado, é a hipotenusa, e esses outros dois são os catetos. Então, geralmente, você quer descobrir essa distância. Não, no caso aqui, você quer descobrir essa distância, quer descobrir a distância, o valor da hipotenusa. Mas, para isso, você precisa saber o tamanho desse cateto e o tamanho desse cateto aqui. Então, preste bem atenção. Daqui, ó, até aqui em cima, nós temos o YB. Mas daqui até aqui, nós temos o YA. Então, significa que essa distância desse cateto aqui, né, o tamanho desse cateto é YB menos YA. Se eu tenho toda essa linha aqui, mas eu corto aqui, o que sobra é a diferença do YB menos o YA. O mesmo raciocínio você vai fazer aqui. Qual é o tamanho desse cateto aqui? É o XB menos XA. Vamos anotar isso aí no desenho. Ah lá. Aqui está a maneira como nós referenciamos a distância de dois pontos, do A até o B. Aqui nós vamos ter o cateto, um dos catetos, com medida YB menos YA. E o outro cateto aqui, ó, a medida é XB menos XA. Então, esse é YB menos YA e esse é XB menos XA. Bem, então se nós temos a medida dos dois catetos, observe que na prática esse YB, por exemplo, é o 5 e o YA é o 2. Então, 5 menos 2 dá 3. Então, essa medida aqui vai ser 3. Embora na fórmula apareça assim, mas vai ser um número aqui, né? Um YB menos o YA.
Muito que bem. Vamos então agora usar o quê? O Teorema de Pitágoras, que nós já vimos nas aulas anteriores. O Teorema de Pitágoras, você já deve estar lembrado, é a hipotenusa elevada ao quadrado, que aqui nas nossas aulas eu resolvi chamar sempre de A, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Muito bem, vamos aplicar esse teorema nesse triângulo aqui, ó. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar o A, que é a distância de AB ao quadrado, é igual ao B ao quadrado, que é quem? Por exemplo, esse daqui ao quadrado, ó, XB menos XA elevado ao quadrado. Mais quem? O tamanho do outro cateto elevado ao quadrado. Aqui está uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Ó, o A ao quadrado, o B ao quadrado e o C ao quadrado. Bem, mas nós não estamos buscando achar a distância ao quadrado. Nós queremos a distância. Então o que nós fazemos? Nós achamos a raiz quadrada dessa expressão toda aqui. E vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. A distância de A até B equivale à raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Aqui é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Você está achando difícil essa fórmula? Mas não é tão difícil assim se nós aplicarmos isso agora nesse próprio exercício aqui. Vamos supor que você sabe que o ponto A, as coordenadas dele são 2 e 2. E o do B, você sabe que é 5 e 5 também. Então, você sabe XA, o XB, o YB, o YA. Então, agora, basta para resolver essa distância aqui, ó, descobrir essa distância de A a B, basta a gente aplicar essa fórmula aqui. Então, olha só, o que é o X do B? O X do B aqui, ó, é 5. O que é o X do A? O X do A é 2. Então, é 5 menos 2 ao quadrado. E aqui, o Y do B é 5 também. E o Y do A é 5 também. Então, é só fazer essas continhas simples aqui. Veja que não fica tão difícil quando nós substituímos esses valores aqui, essas letras, pelos seus valores. Veja só o que nós vamos fazer em seguida. Bom, 5 menos 3, menos 2 dá 3. Mas 3 ao quadrado. Mais quem? 5 menos 2, houve uma coincidência aqui, né? Também dá 3. Nem sempre é assim. Às vezes é um que dá um número, aqui dá outro. Elevado também ao quadrado. Mas 3 ao quadrado é 9. E esse outro 3 ao quadrado é 9. E, finalmente, 9 mais 9 é igual a 18. Então, essa distância do A até o B vale raiz quadrada de 18. Bem, aí existe uma primeira questão. O 18 não tem uma raiz quadrada inteira. Então, a gente costuma não tentar descobrir aproximadamente. A gente deixa assim mesmo, né? No máximo, às vezes, a gente dá uma simplificada colocando alguns fatores aqui para fora. Mas eu acho que isso já sairia um pouco fora do que nós estamos pretendendo para hoje. E também estou observando aqui que nós já estamos com quase 17 minutos de aula. Vamos encerrando por aqui e espero que você tenha entendido. E pegue os seus exercícios lá na escola, se ainda não pegou, e lá existirá vários exercícios sobre a distância entre dois pontos. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!